Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum e também 12º dia da Quaresma de São Miguel, na qual nós temos rezado juntos pelas intenções de nossa conversão, também as intenções de nossos familiares e amigos, dos enfermos, da Santa Igreja, pedindo ao Senhor que nos conduza cada vez mais para a santidade e pedindo também por algumas graças que vocês podem colocar aqui no comentário, né? Então, quem tiver o desejo de pedir oração, será um prazer acolhê-los. No dia de hoje, eu já coloco em ação de graças pela vida da Águida Maria, do Eduardo, também da família do Rodrigo e da Pâmela, que Deus os abençoe e continue concedendo graças a cada um de vocês. É uma alegria poder testemunhar o que o Senhor tem realizado. E também em ação de graças pela saúde do meu tio Mariano, que com 91 anos está aí se recuperando, né, gradualmente de um acidente vascular que ele teve. Que Deus abençoe também toda a família. No dia de hoje, então, vamos meditar em um evangelho que às vezes é difícil de entender, mas que fala bastante sobre condutas, né? Sobre colocar em nosso coração o que deve vir primeiro e também sobre não deixar de praticar o que vem em segundo, terceiro, quarto, como vontade de Deus para expressar que no coração do homem que o tem se pratique uma justiça verdadeira. Se dê um testemunho neste mundo de algo autêntico. Que o coração tenha correspondência no que crê e no que faz, no que fala, mas no que pensa, no que expõe para todos, mas também naquilo que guarda em segredo. Pois em todas essas coisas o olhar de Deus está nos olhando, né? Não apenas para nos orientar o que seria correto, mas também para ter comunhão, para ser feliz, para espraiar seu espírito, para também se ver livre nas nossas escolhas e ações, né? Então, como é bom se perceber instrumento de Deus, de sua graça, de seu amor, neste mundo tão triste e decaído, quando os homens pensam que a presença de Deus não é mais oportuna, né? Então, hoje o Evangelho, assim como de ontem, fala sobre isso, sobre não deixar com que as nossas atitudes sejam dúbias, estranhas, desconexas com a vontade de Deus. O mundo pode ter a respeito de nós qualquer tipo de opinião, mas que Deus tem uma boa opinião de nós, né? Porque Ele está o tempo inteiro nos conduzindo, nos direcionando no que devemos fazer. Então acolhamos o Evangelho de hoje e nessa oração peçamos ao Senhor que nos dê a virtude da obediência. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de obedecer à Tua vontade e de perceber como o nosso coração se faz livre ao realmente conhecê-lo e amá-lo, por meio não apenas de palavras, mas de um testemunho autêntico. Então, santificai-nos, Senhor Jesus. Dai-nos uma vida que vos orgulhe. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. O Evangelho de hoje está narrado em Mateus 23, versículos de 23 a 26. E diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devíeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Então, para a gente entender essa leitura aqui, primeira coisa que a gente precisa entender é que naquela época de Cristo, os fariseus, mestres da lei, saduceus, qualquer casta que fosse judaica, seguiam uma conduta, né, moral, ética, que correspondia à lei de Deus, né? Então a lei dada por Moisés lá no Monte Sinai, no Decálogo, né, os 10 mandamentos, desmembraram-se em vários outros que foram também necessários para conduzir o povo, sabendo que, diante das concupiscências, a criatividade de Satanás para assediar o povo em vários tipos de pecado, começaram a exigir leis mais específicas sobre o que era necessário fazer e sobre o que não fazer. Se você for bem perceber os mandamentos, já existe isso, né? Uma conduta de prática que você tem que fazer. Por exemplo, é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. É necessário honrar o teu pai e tua mãe. Então, são leis positivas, digamos assim, o que você deve fazer. E nisso, mais o homem percebe ainda sua incontestabilidade. Porque como é que você vai contestar o fato da necessidade de amar a Deus, de honrar teu pai e tua mãe, de guardar, né, domingos e festas, de guardar o dia do Senhor, o dia da ressurreição? Como é que você vai contestar isso? Como também existem, mas além disso, existem leis que querem refrear a concupiscência em nós. Então, não mate, não roube, não cobice a mulher ou o que é alheio, né, do próximo. Enfim, todas essas leis são negativas, ou seja, são proibições, restrições que atendem ao primeiro princípio positivo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o mandamento mais elevado, conforme o nosso Senhor Jesus também já nos ensinou. Agora, na prática mesmo, veja, no caminhar do povo, era necessário praticar mortificação, penitência, sacrifícios, para corresponder ao mandamento primeiro, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, se todos estão diante de uma mesma lei para justificar-se diante de Deus, alguns se esquivavam mais, entende? Por exemplo, esse é o ofício apenas do sacerdote, não meu. Não me interessa rezar, crer, esperar nisso, interceder por aquilo que vai me atingir como graça. Atinge o sacerdote e passa-se por mim, né? Assim acreditavam muitos. Então a lei vai se estendendo, porque o homem tentando distanciar-se dela para que alguns praticassem e por elas fossem justificados, e que eu recebesse uma graça colateral, seria a mesma coisa que esquivar que eu praticasse aquilo no meu interior. Então a lei foi dilatando-se, né? Cada um desses mandamentos, para se cumprirem, exigiam então coisas diferentes, como aqui o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, porque aí todos participam daquele sacrifício, daquela oferta que serve para atender o primeiro mandamento. Então, mais de 600 leis, né, constituem um código mosaico, digamos assim. Então, só que tudo isso, ainda assim, como Cristo nos ensinou aqui, se não é amor, se esquece as obras principais como justiça, misericórdia e fidelidade a Deus, de nada vale. Então isso não justifica nem aqueles que estão mais em evidência, nem aqueles que estão tentando, né, ser como um povo abençoado por aqueles sacerdotes. Então não valia para mestres da lei, como Jesus fala aqui. Jesus vai logo de todos eles chamar do que eles realmente são: hipócritas. Vocês guardam muitos princípios, muitos preceitos, mas o vosso coração não atende nem aos 10 principais, né, do qual todo o código se desmembrou. Então,
mestres da lei, fariseus, hipócritas, né? Jesus deixa bem claro. Pagais o dízimo da hortelã, sim, da erva doce, sim, do cominho, sim, mas deixai de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Principalmente porque exigiam coisas pesadas de quem não tinha coração generoso ainda para dar, e porque ainda essas pessoas que estavam dando não sabiam que estavam correspondendo ao mandamento de amor a Deus, não tinham amor a Deus porque não foram evangelizados, não conheciam a verdade, não foram tocados por nenhuma palavra, né, para serem tão cobrados. Então, Jesus denuncia aqui que eles esqueceram de serem profetas, de falarem a verdade, de proibir no meio do povo aquilo que não se devia fazer, né, porque tinham medo de não serem amados, de também dar ao povo o que alimenta, o que sustenta qualquer caminhada, que é o amor a Deus. Ensinar o povo a rezar, ensinar o povo a louvar a Deus, ensinar o povo a reconhecer esse Deus que se manifesta de maneira tão genuína em nossa vida, né? Então, e além disso, usurpavam do dinheiro, das doações, das ofertas, das viúvas, dos órfãos e assim vai. Então, deixam de lado o ensinamento verdadeiro, que serve primeiro para nós, para depois servir ao outro, né? Mas praticavam certinho o que estava na lei. Jesus está querendo dizer que essa lei tão precisa e tão preciosa e tão bela que foi feita para o homem, para que o homem se ajuste e se converta, não estava servindo e não era mais suficiente para levá-los ao céu, porque eles esqueceram o principal, que é amar, né? Então Cristo está deixando aqui tudo muito claro, que a nova lei é Ele, né? Que a nova justiça é Ele, que a nova fidelidade é ser fiel a Ele. Então, deveis praticar tudo isso, porque é bom, sem esquecer aquilo que é o essencial. Guias cegos, foi o que Jesus fala no versículo 24. Vocês cobram das pessoas o mínimo detalhe, ou seja, filtrai o mosquito. Coisas que são intoleráveis, por exemplo. Meu filho, é intolerável você não fazer a oferta. É intolerável você não cumprir isso para com o templo. É intolerável você não me respeitar. É intolerável isso, isso e aquilo. Mas engoliam o camelo. Deixavam o povo adulterar. Deixavam o povo blasfemar. Deixavam o povo se expor à prostituição, à corrupção. Deixavam o povo se expor a todo tipo de falsa doutrina pregada em Roma, pregada em qualquer tipo de beco, mas não davam também a condição para aquele povo conhecer a verdade, né? Tocar a Deus por meio das orações. Então, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós! Vocês limpam o copo por fora e o prato também, que era uma das práticas também de purificação. Mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Ou seja, nem o próprio interior esses homens estavam visitando, porque essencialmente eu preciso primeiro ver, tirar a trave, a lajota, a lagem do meu olho, para depois tirar o cisco do olho do próximo. E aí Jesus fala, limpa primeiro o interior do copo. Olha só que interessante. Limpa o interior do copo para que também fique limpo por fora. Isso faz mais sentido quando aplicamos a nós, né? Fique limpo por dentro. Faça você a mortificação. Você faça o jejum. Você faça a oração. Você reze. Você encontre a palavra. Você penitencie os seus pecados. Mortifique a sua carne. Mortifique a sua vontade. Depois, você vai mostrar essa limpeza interior do seu lado de fora. Não tente fazer o contrário, que você vai estar sepultando, com um sepulcro muito caiado e belo por fora, uma podridão que se guarda por dentro, né? E isso, meus irmãos, é impossível de esconder. Uma vez ou outra, alguém pode até se enganar, mas logo logo vai começar a sentir o cheiro de podridão no nosso interior. Logo logo as nossas palavras serão ásperas. Logo logo nós falaremos um palavrão.
logo logo nós mostraremos a corrupção que está lá dentro de nós. Lá dentro, né? O quanto que ainda somos adúlteros, o tanto que ainda somos lascivos, o tanto que ainda somos comelões e beberrões, o tanto que nós ainda temos prazer demais neste mundo e pouco prazer em Deus. Não tem como, alguma coisa vai te denunciar. Teu olhar, tua palavra, geralmente é a palavra, tuas ações. Jesus fala, limpa primeiro o copo por dentro, para também por fora fique limpo. E de fato, quando um copo está sujo, ele é tão transparente que do lado de fora dá para ver que do lado de dentro ele está incrustado em sujeira. Assim também é com o ser humano. Por isso, nessa quaresma, meus irmãos, rezemos muito por nossa conversão, porque tem tanta coisa que Deus pode nos mostrar que é possível ficar melhor. Então rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. Que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem, pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensinais a ajuntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe muito vocês. Até amanhã. Um cheiro no coração. Tchau.